Olá, estão prontos para mais uma viagem? Hoje eu reservei aqui um tema muito atual e muito presente na psicanálise, a questão da repetição na vida mental. Na verdade, o Freud, o pai da psicanálise, falou sobre uma certa tendência que ele chamou de compulsão à repetição. Ele descreveu essa compulsão à repetição inicialmente num texto de 1920. Nós chamamos, esse período depois de 1920, a partir de 1920, de segunda tópica. É o momento em que ele começa a fazer algumas reformulações nas suas teorias. E neste momento novo, ele escreve sobre a questão da compulsão à repetição num livro chamado Para Além do Princípio do Prazer. Neste livro, ele discute o porquê que algumas pessoas parecem ficar enredadas, presas, numa espécie de neurose de destino, parecem sempre voltar ao mesmo lugar. E interessantemente, o que ele fala sobre essa compulsão à repetição é algo muito intrigante, porque segundo Freud, a dinâmica dessa repetição se dá a partir de uma espécie de cisão. A pessoa repete, ela encena, vivencia algo do passado, sem propriamente se lembrar. Por isso, ela recria situações do passado sem que conscientemente entenda que está buscando um pouco mais do mesmo. Está trazendo, a sua existência aquilo que foi vivido no passado. Na verdade, nós podemos falar até de uma certa graduação dentro desse fenômeno de repetição. Nós temos desde a repetição mais banal, que significa uma coisa natural do psiquismo, até uma neurose específica, que é a neurose obsessiva-compulsiva, que modernamente as pessoas chamam de TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, onde o indivíduo se repete como se fosse um disco riscado, sempre volta a fazer as mesmas coisas, sempre pensa as mesmas coisas. Uma característica da neurose é esse pensamento recursivo, que se repete, e também intrusivo, porque ele vem como se fosse um estranho, um intruso. Mas o que eu quero abordar nesse vídeo não é essa intensidade, não é uma neurose obsessiva. O que quero destacar é a própria questão da repetição na vida mental. Por isso, para começar, podemos até dizer que uma certa recursividade, uma certa repetição é algo considerado normal. A repetição na vida mental está até ligada, vinculada a um processo identitário. Para que a criança fixe uma certa noção identitária, ela repete, ela é levada a repetir. É por isso que quando na infância uma criança vai subir uma escada e os pais correm para tirá-la daquele perigo, logo depois de tirar a criança, quando você a solta, ela volta novamente e vai voltar tantas outras vezes puder. Da mesma maneira, quando ela assiste um desenho, um filme, ela quer assistir dezenas de vezes o mesmo desenho ou filme. Então, na verdade, a repetição é uma forma dela ganhar esse escopo identitário, a ideia de uma certa fixidez de um eu. Daí a ideia de repetir
está vinculado também ao motivo de fixar, ao motivo de tornar mais estável uma determinada imagem, uma determinada memória, um determinado filamento minêmico, como nos referimos a essa parte, né, da identidade. Porém, em alguns casos, no consultório, nós percebemos pessoas que são arrastadas, mesmo na vida adulta, a ficar repetindo até partes traumáticas, partes negativas da sua história. E não é muito raro o indivíduo não ter nem a consciência de que está repetindo a sua história. Em outros casos, a pessoa tem uma tênue consciência, uma semi-consciência daquilo que está acontecendo. Quantas vezes eu não ouvi pacientes me falarem, olha, parece que eu já vi esse filme, parece ser um capítulo assistido já da minha novela. Essas falas indicam essa estranha recursividade, essa estranha repetição. Por isso, a repetição no sentido obsessivo, não propriamente no sentido de uma neurose propriamente, pode significar até uma espécie de meta, de objetivo inconsciente. Sem que a pessoa saiba, talvez ao repetir uma parte da história, o indivíduo está tentando remissivamente viver algo para tentar redefinir, para tentar mudar aquilo que foi. Ou, numa segunda possibilidade, voltar àquilo que lhe deu prazer. E aí nós chegamos num ponto extremamente paradoxal, né? Que a psicanálise examina muito, que é essa coisa do paradoxo mental. Ou seja, muitas vezes uma coisa que na infância foi traumática, ela pode nos levar na vida adulta exatamente a buscar aquilo como se fosse motivo de prazer. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem bem, né? Uma criança que foi espancada, uma criança, né, que foi muitas vezes agredida, essa criança, ela pode simplesmente ter aquele trauma e ter uma certa aversão, né, à dor, ou o oposto disso. Algumas dessas crianças se tornam adultos que buscam exatamente o masoquismo como meta da sua vida. Ao contrário de fugirem da dor, vão buscar pessoas que possam, né, causar-lhes dor. Vão procurar pessoas que possam repetir aquela cena primitiva, aquele comportamento abusivo que foi vivenciado na infância. Então vejam, né, que a repetição tem diversos motivos distintos. Mas o que quero frisar é exatamente o quanto essa repetição ela pode aprisionar, pode matar a nossa espontaneidade. Mesmo não sendo uma neurose específica, pessoas com essa tendência à repetição, com essa compulsão à repetição, podem simplesmente ficar enredadas, presas em um passado que parece sempre estar se atualizando, sempre muito presente em suas vivências cotidianas. Por isso, falar sobre a repetição é falar muitas vezes sobre o dinamismo anormal que algumas mentes saturadas, né, parecem recriar. Para que vocês entendam bem aí a ideia que quero passar, é possível dizer que uma pessoa que está presa a essa compulsividade, a essa tendência à repetição,
é como se a pessoa estivesse praticamente morta, estivesse vivendo aquilo que já foi vivido, estivesse resgatando algo que deveria ter sido superado. Por isso, a ideia da repetição, nesse sentido, psíquico, pode representar um verdadeiro sofrimento, uma verdadeira angústia dissociante para a pessoa que sofre desse tipo de recursividade. O indivíduo não progride, não evolui, não se desenvolve no sentido mais geral. O seu potencial fica preso, fica fixado em um certo momento do passado. Sem que o indivíduo perceba, porque esse é um aspecto inconsciente, o indivíduo faz sempre a mesma coisa e se queixa de que não tem um outro resultado. Daí então, no processo terapêutico, analítico, fazer com que o indivíduo lentamente perceba que grande parte daquela vivência, angustiante, está sendo escolhida por um protótipo, por uma parte inconsciente que se repete como atualidade, que se repete como se fosse algo atual. Mas o que ocorre nesse sentido psíquico é que o indivíduo não se livrou desse passado, que aparece como se fosse presente, como se fosse atualidade. Por isso, no sentido psicanalítico, a coisa mais importante é levar o paciente, o consulente, lentamente a perceber, entender que essa repetição faz com que ele se torne um ser desvitalizado, sem energia, capaz de produzir o novo. Porque, no fundo, de uma forma paradoxal e inconsciente, o indivíduo teme o novo. Ele se sente totalmente confortável com aquilo que é antigo, com aquilo que lhe aconteceu, mesmo que isso represente algo negativo. Aí são os paradoxos da vida mental. Eu lembro de minhas pacientes que se queixava que sempre encontrava namorados com o mesmo perfil. E coincidentemente esse era o perfil do seu pai, que era um ébrio, uma pessoa desequilibrada. E ela acabava por encontrar homens muito parecidos com o pai. Então notem que nesse sentido a pessoa estava buscando inconscientemente aquilo que era mais familiar, mesmo que esse familiar era algo negativo, algo que ia contra, o seu bem-estar. Mas nem sempre na vida mental nós buscamos aquilo que é melhor. Aí entra toda a morbidez, muitas vezes, de uma parte do eu. O eu fixado, o eu que está preso ao passado, ele não escolhe a partir da atualidade, a partir das possibilidades reais da vida. O eu que está preso ao passado, de uma forma quase que automática, tem a tendência a repetir aquilo que é o padrão. O indivíduo vivencia um padrão, mesmo que esse padrão seja um padrão mórbido, negativo. Daí a vantagem de se procurar fazer uma análise. Se com você acontece isso, de tempo em tempo parece que a história se repete, os personagens são muito semelhantes, você nunca é protagonista da sua vida e sim coadjuvante, talvez o que aconteça é exatamente essa repetição mórbida. Você está dando, abertura a algo que Freud chamou de pulsão de morte.
essa pulsão de morte é exatamente a morte da atualidade. É o que vai dar campo ao que é morto, aquilo que já não deveria mais influenciar, renasça a cada novo momento. Em um outro vídeo falarei mais sobre essa pulsão de morte. Nesse momento acredito ter sido o suficiente falar sobre essa questão da repetição, e mais à frente voltarei a esse tema, falando um pouco mais sobre a pulsão de morte. Eu agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham gostado do tema, façam aí o papel de vocês de divulgar o canal, peça para que pessoas possam conhecer esses conteúdos, porque o objetivo é ajudar cada vez mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima vez.